Rapaziada, antes do vídeo começar, eu quero falar pra vocês que eu tô pensando em criar um Mauá. E as pessoas que forem membros do canal vão poder escolher como vai ser a história, o estilo de arte, etc. Então não fica de fora dessa parada e se torna membro aí, tá ligado? Caso você tenha alguma dúvida, dá uma comentada aí que eu vou estar respondendo todos os comentários. Falou, fiquem com o vídeo. Ele via todos como porcos, até mesmo as pessoas mais próximas. Não importava quem fosse. Uma maldição? Talvez. Mas isso se tornou uma bênção quando ele recebeu a profissão assassino profissional de porcos. Assista agora a história de um herói ou de um vilão. Rapaziada, antes de eu começar o resumo dessa obra, eu só quero pedir desculpa por causa que a minha voz tá um pouco rouca, porque eu tô meio doente, mas relevem isso, bora pro vídeo. Nossa história começa em uma ala psiquiátrica. Uma médica analisa a ficha do Prota e pergunta pra ele: "É sério isso? Você também me vê como um porco?" E ele responde: "Sim, você está certa." Rapaziada, olha a cara desse maluco pra ver se ele não tem uma cara de psicopata. A médica fala que nunca viu uma condição como essa. E já na visão dele, vemos como ele a vê, como uma porca. Quero deixar ressaltado que essa obra tá muito bem desenhada. A médica fala que precisa verificar se as funções do corpo dele estão normais. Então, começa a colocar a mão em seu decote. O Prota começa a olhar fixamente esse safadinho. Ela abre sua blusa e pergunta: "Então, o que você vê? Ainda são porcos?" E ele responde: "Sim, 2 porcos." Cara, puta que pariu, que imagem demoníaca. Ela se assusta e pergunta: "É sério isso? Você tá falando sério?" E começa a explicar que essa condição dele é muito séria e pode estar sendo causada por uma lesão na sua coluna vertebral, algo que compromete a sua visão e faz ele enxergar todos como porcos. Infelizmente, para reverter isso, somente fazendo uma cirurgia. E essa cirurgia tem um risco muito grande de dar merda, entendeu? O Prota fala pra doutora perguntando se ela já acabou de falar tudo que ela tinha pra falar, com uma cara de raiva, e fala: "Então, você já pode devolver a minha coluna?" A médica, sem entender nada, fica se perguntando se ele acha que aquela que ela está segurando é realmente a coluna dele. Não acredito que vamos ter mais um protagonista meio burro. Então, já fora do consultório, o mundo segue normalmente. E o Prota, com seu exame na mão, está em um ônibus. Então, descobrimos que o nome dele é Ye Xuan. E que ele foi diagnosticado com doença mental severa. Então ele fala que desde que ele se lembra, ele enxerga todos como porcos. E talvez isso se dá pelo fato dos pais dele serem açougueiros matadores de porcos. Só que ele fala que ele nunca se importou muito com isso. Isso só atrapalhava um pouco nos namoros. O Prota fala que hoje é o dia do despertar de profissões e que esperava que essa doença fosse curada antes dele receber a sua profissão. Chegamos no lugar onde vai acontecer a cerimônia que ele vai receber a profissão dele, e aparentemente as pessoas recebem as suas profissões tocando nessa pedra que tem do lado desse velho. Ele teme que essa doença afete o despertar dele. Alguém chama pelo nosso Prota e a gente vê que é uma menina do cabelo azul. Do jeito que ela parece corada, com certeza ela é apaixonada pelo nosso protagonista. Mas assim, eu não quero botar muita expectativa, até porque o nosso Prota enxerga ela como um porco, né? Então é esperar muito que ele sinta algum tipo de atração por ela. Ela fala que ele finalmente chegou, mas se ele tivesse se atrasado, ela bateria nele. Nessa hora vemos como ele enxerga ela e é um porco muito bizarro querendo bater nele. E aí quando mostra ela na real, ela é simplesmente uma menininha batendo nele. Cara, isso buga muito a mente, tá doido? 2 NPCs começam a falar deles e uma mulher fala que a Shu Li Xuan, que é a garota de cabelo azul, aliás, vive se agarrando no Prota. Outro maluco lá fala que provavelmente eles vão se casar e ter filhos depois do despertar de profissões. E claro, ela fica toda coradinha. O velho fala para todos se organizarem porque a cerimônia vai começar. E ele explica que basicamente o despertar é baseado em força, agilidade e espírito. Quanto maior os seus atributos, melhor vai ser a sua profissão. O velho fala que toda a sua vida vai ser baseada na profissão que você despertar.
E claro, as profissões de combate são as melhores, e quem despertar elas, com certeza vai ser tido como um herói. Então o gordinho começa, vai lá, e quando ele desperta, é uma profissão de metalúrgico. Então outro chega para tocar na pedra, e basicamente recebe a profissão de curandeiro ou médico. Depois um engenheiro, e finalmente um que parece que não vai ser só mais um figurante, mas que com certeza vai apanhar do prota. Ele toca na pedra e a pedra começa a sair um monte de raio dourado e ele ganha uma classe de combate, uma classe rara chamada Lâmina das Sombras. Todo mundo fica impressionado, inclusive o velho, e ele já começa a puxar saco do cara, perguntando o nome, falando que ele vai ser o orgulho da escola e que ele próprio vai fazer o plano de carreira do moleque. O cara já começa a se achar, tá ligado? E o velho fala que depois eles conversam sobre o futuro da estrela da escola. Jogou a bola do cara lá no alto. Todos falam que o irmão Long é incrível. E claro que Long é o cara que despertou a profissão rara. Chega a vez do nosso protagonista e é claro que quem torce por ele é somente a menininha do cabelo azul. Eu acho que nem ele tá torcendo por ele mesmo. O velho tem muita expectativa sobre o prota. Aparentemente, o prota tem status muito altos. Pelas palavras do velho, insanamente altos. 3 vezes mais do que uma pessoa normal teria. O prota toca na pedra e a pedra começa a fazer umas pirotecnias muito doidas. Começa a sair raio roxo, dourado, todo vento que só o diabo. Todo mundo achando que vai sair o maior poder dali e é finalmente revelado a sua profissão. Até o velho se impressiona, mas quando ele lê, simplesmente é nos revelado que é assassino profissional de porcos. O velho fica desolado, sem entender nada, e todos começam a rir, perguntando: será se não está funcionando? O velho pensa: como pode existir uma profissão tão idiota? Será se ele tem sorte ou azar? Apesar de ser uma profissão épica, o que ele vai fazer com isso? Os céus devem estar de brincadeira. O velho com raiva fala: sou diretor há anos e finalmente quando aparece uma classe divina é um simples matador de porcos? Poderia ser qualquer um curandeiro, um ferreiro ou até mesmo um alquimista. Mas um matador de porcos? O que eu vou fazer com isso? O velho suspira, mas o que ninguém vê é que à frente do nosso prota tem a famosa, a gloriosa janelinha de sistema, meu parceiro. Rapaziada, pra vocês aí vai estar tudo em inglês, porque eu tô trazendo diretamente da gringa, tô traduzindo esse Mauá pra vocês, mas eu vou dar uma lida aqui nas principais características da janela de sistema dele. Basicamente, a força dele tá em 5, a agilidade tá em 3, o espírito tá em 2 e a profissão, bom, basicamente isso vocês já sabem. Basicamente eu vou ler o principal pra vocês aqui, que é a skill da profissão dele. Açougueiro da Sombra de Sangue, Nêmesis de Suínos, causa 50% de dano adicional a porcos. Para cada porco morto, o impulso aumenta em 1%. Os porcos causam metade do dano em você. Lâmina da Matança de Deuses. Designe uma arma como faca de matança de porcos. Cada porco morto concede 0,1 ponto de atributo grátis. Açougueiro da Sombra de Sangue libera aura de encantamento, forçando os porcos a um estado de medo de 1 segundo. Basicamente, essas são as skills do nosso protagonista, e isso é muito apelão na visão dele, porque todos são porcos. E agora, vamos ver se vai começar a matança. Ele se pergunta sobre todas essas habilidades e com uma cara de psicopata fala que talvez ser lunático não seja tão ruim assim. Porque esse mundo, aos meus olhos, todos são porcos. Rapaziada, isso tá ficando insano, cê é louco. O prota desce do palco de onde ele recebeu seu talento e todos começam a rir dele. O figurante, que recebeu uma classe rara, zomba do protagonista e fala: finalmente achei que a escola ia produzir uma classe divina, mas olha só, afinal ele é só um açougueiro de porcos.
Outro figurante fala que a escola só tem um dragão de verdade, e essa posição é do irmão Long. A menininha de cabelo azul vem consolar o nosso protagonista e vemos ela de um ângulo muito suspeito. Aliás, obrigado desenhista. Ela consola ele falando que ele recebeu uma classe divina e que agora ele pode seguir os passos do pai. Os figurantes começam a se morder de raiva porque a garotinha do cabelo azul tá dando atenção pro nosso prota, e ela fala que o pai dele e o pai dela também vão ficar orgulhosos da profissão dele. E em seus pensamentos ela diz que eles dois são vizinhos desde que eles são crianças. Ele pensa que por causa da profissão dos pais dele, eles sempre tentam juntar os dois. Aí o velho chama o próximo para receber a sua profissão e é claro que é a menininha do cabelo azul. Ela conversa com o prota e pergunta: será se eu vou herdar a profissão da minha mãe de costureira ou a do meu pai, que é de vento? Ela fala que não importa a profissão que ela tenha, ela sempre vai estar do lado dele. Rapaziada, eu tô sentindo que ela vai pegar uma profissão overpower e vai ter que se afastar do nosso prota. E aí, quando ele ficar muito overpower, eles vão se encontrar novamente, tá ligado? Anota o que eu tô dizendo. Ele fica impactado quando ela fala isso e ela sobe as escadas pra poder tocar na pedra e receber a sua profissão. Começa um vendaval quando ela toca a pedra e todos ficam impressionados, inclusive ela. O velho se impressiona e grita: como? Uma profissão lendária? Rapaziada, e basicamente ela recebeu uma profissão lendária, chamada Alma da Neve de nível lendário, e é uma profissão de combate. Todos ficam impressionados, porque ela realmente despertou uma profissão lendária de combate ainda por cima. O velho se pergunta se isso é algum tipo de mutação, porque os pais dela são do tipo vida. Rapaziada, eu tô traduzindo isso da gringa, então é uma tradução literal, entendeu? Eu não entendi como é que funciona ainda esse tipo de ranking e, por exemplo, o tipo das profissões, entendeu? Ela posa na frente de toda a escola e tá ligado como os gado fica, né? Tudo apaixonado. O velho já vem dando aquele papinho pra ela não se preocupar, que a academia vai dar todo o suporte que ela precisar. Ela agradece e, cara, é impressão minha ou a cara dela tá tipo assim, como se tivesse uma soberba absurda. Todos começam a fofocar sobre os dois. Um é um açougueiro e o outro tem uma profissão lendária. E eles se perguntam se a Lin Xuang ainda vai seguir o prota depois de despertar uma profissão lendária. Todos falam que o prota é um perdedor e que ele deveria ficar longe dela. Ele recebe ela e fala que ela tá de parabéns de ter recebido uma profissão lendária. Então ela fala com uma cara de quem não vai falar coisa boa. E Xuan, eu admito que houve alguns mal entendidos entre nós. Mas de agora em diante, vamos esclarecer as coisas. Nós não fazemos mais parte do mesmo mundo. Filha da puta desgraçada, cara. Essa menina é muito desgraçada, mano. Eu quero ver ela morrer agora. O prota fica sem entender nada, né? E todo mundo começa a rir, tá ligado? O prota com uma cara de quem não tá nem aí fala: ótimo. E ela responde: eu sei que você não está bem. Eu sei que, como a sua classe é de apenas um açougueiro, você nunca vai conquistar algo grande na sua vida. Ela ainda fala: não me culpe. Se está tudo resolvido, então acabamos por aqui. Eu espero que você não me incomode no futuro. E na visão do prota, ela é só uma porca, tá ligado? Então ele não faz nem questão. Ele vira de costas e fala: finalmente eu me livrei daquela cabeça de porco. Ele ainda fala: eu não tenho mais nada pra resolver aqui, então eu tô indo embora. Aí vem o desgraçadinho que recebeu a classe rara e fala que vai dar uma lição nele, pra ele aprender que existem diferenças de níveis agora entre eles. Claramente querendo ganhar pontos com a menininha de cabelo azul. Ele dá um gritão chamando: ei, matador de porco, volte aqui. O prota, como não tá nem aí, ignora ele e vai embora. E ele parte pra cima do prota, falando: você não vai me deixar falando sozinho, não é mesmo? Agarra o braço do prota, tá ligado? E o prota já olha pra ele com aquele olhar de pescotapa, tá ligado? Mano, eu não tô nem aí, eu quero que o prota jante figurante, eu não quero nem saber quem é. O cara se assusta só com o olhar e provavelmente isso é efeito da habilidade do prota. O cara se sente como se fosse um porco e o prota tivesse prestes a abater ele. Ele se desespera e entra em pânico. E claro, todo mundo começa a rir dele.
Um cara vem falar com ele, perguntando se ele tá bem, e ele grita, dizendo que tá tudo ok. E é claro que tá tudo ok, né? Porque se eu não me engano, a skill do Prota só dura 1 segundo. Então ele se prepara pra dar um soco no Prota e grita: como você ousa me olhar assim? E aí ele já vem pra dar-lhe um soco, o Prota dá uma olhada. Mano, ele só vira e prepara um soco também, tá ligado? Esse prota é brabo. Então, os dois socos se chocam. E é claro que a mão do figurante ficou toda esmirilhada. Meu amigo, eu tô te falando, esse prota vai ser muito brabo. Ele vai botar na mesa e vai mandar medir, não importa quem seja. Todo mundo fica sem entender, inclusive a menininha do cabelo azul, que agora é nossa inimiga declarada, né? Não importa se ela é bonita, o que ela é do prota, o que importa é que ela tem que ser amassada. O cara fica sem entender nada, segurando a mão dele, falando que isso é impossível, porque ele é apenas um açougueiro, ele não pode ter toda essa força. Então o prota fala que é claro que ele tem muita força nas mãos, até porque ele é um matador de porcos. Rapaziada, eu não queria falar nada não, mas esse prota tá no shape também, tá? Todo mundo fica sem entender nada, falando: meu Deus, olha só o que tá acontecendo, como é que a mão do irmão Gong ficou assim? O figurante fica brabo e grita: Yeshuan, isso não vai ficar assim, eu vou te matar. Ele cria meio que uma lâmina de aura, sei lá, um poder na mão dele, basicamente um poder em formato de espada, e parte pra cima do nosso prota. E todo mundo fica do lado do Gong, né? Porque falam que agora ele tá brigando sério de verdade e que o nosso prota tá morto. Todo mundo fala que o Yeshuan tá acabado. Por que que ele foi provocar logo uma pessoa que despertou uma classe de combate? Basicamente, ele deveria ter admitido que estava errado e ido embora. Rapaziada, se esse prota tivesse baixado a cabeça agora, eu teria parado de ler, porque eu não tô traduzindo isso aqui pra tá perdendo tempo, não. Todo mundo fala que essa espada que o cara tá segurando basicamente corta até aço. O cara fala que vai acabar com o nosso prota agora, de uma só vez, e parte pra cima. Só que na hora que ele vai se mover, ele começa a congelar e fica se perguntando por que que ele não consegue se mover. Não acredito, galera, não acredito que ela tá protegendo o nosso prota. E sim, a novinha do cabelo azul tá ajudando o nosso prota. Até o figurante fica sem entender nada do que tá acontecendo. Ela fala pra ele com uma cara brava: pare com isso, agora. Ela fala que não quer ver os dois brigando por causa dela, como se ela fosse a última bolacha do pacote, né? Ela fala com o nosso prota: você entende agora, Yeshuan? Nós não fazemos mais parte do mesmo mundo. Essa é a última vez que eu vou ajudar você. Considere isso como um adeus ao nosso passado. Você deveria ir agora. O nosso prota limpando o ouvido como se não tivesse acontecendo nada. Ela dá as costas e fala: olha, essa é a última vez que eu vou te ajudar. Da próxima vez que ele vir atrás de você em busca de vingança, eu não vou mais estar lá. Então o nosso prota, como se não ligasse pra nada, fala: ah, então tá bom, se não tem mais nada, eu vou embora, bocejando. As meninas que observavam a luta comentam que é como se o Yeshuan não levasse o que estava acontecendo a sério. Então já corta pro prota andando em uma rua, quando uma madame fica olhando pra ele e o cachorro dela começa a latir, como se ele fosse, sei lá, um marginal, tá ligado? E é claro que quando ele olha pros dois, ele vê tanto a madame quanto o cachorro dela como se fossem porcos. E aí tá a resposta pro pessoal que achava que ele só via humanos como porcos. Não, basicamente ele vê todo ser vivo como porco, aparentemente. Ele fala pra mulher: olá, você pode tirar seu porco, digo, seu cachorro, do meio do caminho, porque ele tá bloqueando a minha passagem. E o cachorro tá lá, mordendo a calça dele. Então a mulher começa a gritar com ele, perguntando se ele é o dono da rua, se os jovens não têm mais educação hoje em dia. E cara, ele só queria passar, tá ligado? Então o prota fala: perfeito, eu tenho uma teoria pra testar. E mete uma bicuda no cachorro. Rapaziada, só pra dizer ali, o cachorro tava mordendo e tal, mas é culpa da velha, tá ligado? O cachorro não tem culpa, então eu sou contra bater em animais. Então a velha fica desesperada, olhando pro cachorro com a alma dele saindo, já espumando pela boca. E ele lá fica tipo: meu filho, não me deixe. Cara, ai ai. E o sistema notifica ele: dano extra aumentado em 1%.
Então ele pensa, realmente, como eu pensava, isso funciona. Cara, vou te falar, se o dano dele aumenta cada vez que ele mata uma pessoa ou algum animal em 1%, esse cara vai ficar muito overpower. Então a velha grita, seu assassino maldito, você ousa matar o meu cão? Eu vou matar você. E parte pra cima do Prota parecendo um zumbi. Cara, deixa eu falar uma coisa pra vocês, ela perdeu metade do peso agora nessa imagem. Então o Prota fala que é um psicopata e mostra o laudo médico dele e fala, você não tem mais nada pra dizer? Então eu vou embora. Cara, doido com certificado. Aí o cara pode tudo, né? Então a velha fica apreensiva, pensando que encontrou um psicopata e que tanto faz ele ter matado o cachorro dela, até porque ela também poderia ter morrido em vão agora. Então ela, com uma cara toda fofinha, fala, não é nada, jovem. Cuide-se. Então, chegamos até a casa do Prota. Então vemos o pai dele falando com ele. Falando, o meu filho ganha uma profissão lendária de matador de porcos? O Prota fica sem entender nada e o pai dele fala, criança fedorenta, é melhor assim, sermos simples açougueiros matadores de porcos. É melhor do que toda essa luta e matança. Amanhã eu vou te levar até o matadouro de porcos. Rapaziada, se o Prota trabalhar matando porco e cada porco que ele matar ele ganhar 1% de poder, então, cara, ele vai ficar overpower tipo em um mês, tá ligado? Então a noite cai e vemos o Prota na sua cama com uma fantasia de porco. Que porra que ele tá fazendo com uma fantasia de porco? Então, meio que um ninja das sombras aparece, passando pela janela de sua casa, mais especificamente pela janela do quarto do seu pai. Então, o pai dele, sem abrir os olhos, fala: você deve saber que o meu filho recebeu uma profissão de matador de porcos, um simples matador de porcos. Você não precisa vir infernizar mais a nossa família. Então, o ninja fala: eu nunca pensaria que o filho do Ghost Cry seria apenas um matador de porcos. Então ele fala: Ye-Ki-Yuan, você tem certeza que essa criança é o seu filho biológico? Então o pai do Prota levanta, muito irritado, com os olhos vermelhos, e responde: eu já disse antes, não nos incomode mais. Senão, eu não serei tão piedoso. Cê é louco, aparentemente o pai do Prota também é muito brabo. O ninja responde: então não fique tão bravo, já que o seu filho é só um matador de porcos. Rapaziada, esse pai do Prota devia ser muito brabo, tá ligado? E ele é tipo meio que se aposentou agora, e aí tá querendo levar uma vida pacífica, tá ligado? Só que o passado vai voltar. Então, o ninja desaparece falando que a organização não vai mais causar problemas. No dia seguinte, tá lá o Prota e o seu pai no matadouro. O pai dele apresenta várias facas e fala que é pra ele escolher uma, porque um bom açougueiro precisa de uma boa faca. O Prota fica impressionado e logo escolhe uma das facas. Então o sistema aparece dizendo que a faca matadora de deuses foi selecionada e que agora, toda vez que ele concluir um abate, ele vai ganhar 0,1 ponto de atributo grátis. O seu pai fala: como açougueiro, agora o primeiro passo é você aprender a usar a sua faca. E é mostrado um porco de cabeça para baixo, gritando. O pai dele fala para ele mirar no ponto fraco. Um acerto, uma morte. Ele não tem a opção de errar. Ele faz um corte certeiro no porco e o porco morre. A janelinha de sistema aparece e aparece o tipo de porco que ele matou, um porco refrigerado normal. Aparece que o nível dele foi aumentado em 1% e o bônus de dano para o tipo porco foi aumentado em 1% e o ganho grátis de 0,1 pontos grátis foi atribuído. O pai do Yeshuan fala que ele mandou muito bem, porém não matou em somente um golpe. Ele fala que o porco ainda sofreu um pouco e que o Yeshuan devia ter acertado a artéria carótica do porco. O Yeshuan olha pra ele com uma cara de tipo, poxa, poderia ter feito melhor então. O pai dele pega na cabeça dele e fala: filho, eu sei que pra você deve ser chato essa profissão. Matador de porcos não é nada como uma classe de combate, por exemplo, mas é a profissão na qual nos dedicamos para ganhar a vida. Mal sabe ele que o Prota tá gostando de ganhar ponto de graça aí no abatedouro. O Yeshuan pergunta se o pai dele pode deixar ele matar todos aqueles porcos. E eu gosto é assim, cara, protagonista que quer evoluir e tal e não tem
essa de ficar pra trás não, mano. O pai dele dá um gritão, chamando o filho dele de meu garoto, e fala que ele pode matar todos. Se quiser, pode matar até os porcos do tio Lin e do tio Shen. Então Prota não perde tempo e já começa na matança dele desenfreada. Porco após porco, até ele conseguir matar todos. Então, no meio de um monte de cadáveres de porcos, ele abre a janelinha do sistema para ver como é que tá os status dele. Então, com a janelinha de sistema dele aberta, vemos que ele conseguiu matar 49 porcos normais. Os atributos dele aumentaram de 10 para 15 e o level dele agora é de aprendiz nível 5. Esse é o seu filho, ele ficou viciado em matar porcos. Ele fez o nosso trabalho de uma semana inteira. Esse é o meu garoto, não perde tempo no trabalho. Os cara nem sonham que o Prota tá só farmando XPzinho. O pai dele fala que não tem ninguém que nem o garoto dele. Afinal, o meu filho é um matador de porcos da classe divina. O Prota pensa que ele tá evoluindo muito rápido e que talvez esteja na hora de ele explorar o mundo exterior. Sair um pouco desse matadouro de porcos. No dia seguinte, o Prota sai de casa em busca de uma nova aventura. Nos é explicado que nesse mundo, inúmeras raças de reinos e céus coexistem e vagam por esse mundo. A humanidade não tem mais nações separadas e se uniu na Federação Humana. E essa Federação Humana é dividida em 9 distritos. King Sheng fica no exterior do 5º distrito. É essa área amarela que tá aparecendo para vocês aí. E ele fala que tem muita água cercando essa área. Então o nosso prota começa a caminhar para sair dos portões de segurança. Basicamente é agora que o pau quebra. Ele vai sair, vai matar monstro, vai ficar cada vez mais forte. Eu só tô animado pra ver como é que vai ser os monstros na versão de porco, tá ligado? Imagina um dragão porco. Um guarda para e tenta explicar pra ele que ele vai estar em perigo se ele avançar mais do que 1 quilômetro depois desse portão aí de entrada e saída, no caso, né? Porque as pessoas entram e saem por esse portão. Porque a profissão dele é meio que do tipo de trabalho comum. Por mais que seja uma profissão divina, é uma profissão de, tipo, matador de porcos, tá ligado? Como se fosse um açougueiro. Não é uma profissão de combate, no caso. O Prota não tá nem aí, o guarda olha pra ele e pergunta se ele entendeu. E o Prota, continua em silêncio e vai caminhando em direção à saída. Chegando na parte de fora, o Prota começa a perceber que ele tá numa floresta muito densa e escura. E ele começa a escutar sons vindo dos arbustos. E de repente um Goblin, que mais parece o Duende Verde do Homem-Aranha, pula em direção a ele com uma faca. Obviamente para matar, né? E ao olhar pro Goblin, ele percebe que o Goblin tem uma cara de porco. Rapaziada, eu queria dizer que esse Goblin com cara de porco ficou muito fajuto, tá ligado? Eles poderiam ter se esforçado mais. Eles só botaram ali, né, um focinho, não botaram nenhuma orelha de porco, sei lá. Ficou paia. E na cabeça dele, ele só sabe que é um Goblin por causa da cor, entendeu? Porque apesar da gente tá vendo um Goblin com o focinho de porco ali, ele vê um porco verde, tá ligado? Ele usa a skill que deixa o inimigo com medo durante 1 segundo e é óbvio que o Goblin se assusta. Ele usa esse tempo em que o Goblin tá paralisado, então corta a cabeça do Goblin. Então, aparece uma notificação do sistema e fala que o level dele acabou de subir 5%. Como sempre, ele ganha mais 1% para aumentar o dano dele e mais 0.1 pontos grátis. Então ele observa que quanto mais forte for o porco que ele matar, mais bônus do sistema ele vai ganhar e mais rápido ele pode evoluir. Nisso que ele está observando a janela de sistema, vários olhos começam a observar ele. Então ele lembra de um ensinamento do professor dele, que quando um Goblin atacar eles, basicamente vai ter um grupo inteiro para matar. Parece que eu vou subir de nível novamente. Vamos lá, porcos goblins. E um monte de Goblin começa a se aproximar dele. Um grupo de Goblins parte pro ataque e ele começa a fatiar todos, como se não fosse nada. Nenhum Goblin consegue escapar, e cada um Goblin é morto somente com um golpe. No final, sobra só um apontando a faca pra ele, mas esse daí já tá morrendo de medo. O psicopata do nosso prota olha pra ele e fala: "Vamos, garoto, vamos brincar juntos." Se eu fosse esse Goblin, se eu fosse, né?
eu meti o pé dali. E é claro que é isso que ele faz. Ele larga a espada dele ali e começa a correr gritando. Então o Prota segue ele e chega até uma caverna. O Prota já sabe que ali então deve ser a caverna, provavelmente do grupo de goblins. Ele começa a entrar na caverna com um sorriso de psicopata. E quando ele tá entrando, ele começa a escutar um monte de gritos vindo lá de dentro. Então ele começa a avançar, matando todos os goblins que aparecem. Uma notificação do sistema aparece. E aqui está as estatísticas do nosso Prota. Nome: Yeshuan. Profissão: Divino Matador de Porcos. Level: Rank 6 Aprendiz. Força 25, Agilidade 25, Espírito 25. A skill dele, Nêmesis dos Porcos, está dando para ele um bônus de 120% de dano para inimigos porcos. Rapaziada, eu queria dizer que ele vai ficar muito roubado, porque imagina ele com, tipo assim, papo de 500 ou 1000% de dano a mais, tá ligado? Qualquer toque que ele der com intenção de matar, ele vai matar. Ele fica impressionado com todas as estatísticas que tem, mas enquanto ele tá distraído, olhando a janela de sistema, ele escuta sons vindo de trás de uma porta de madeira. Ele saca-lhe o pisão e quebra a porta. E quando ele entra, ele vê uma menina toda amarrada com um pano na boca. Ela tá assustada, quase chorando, e bebês goblins se aproximam dela pedindo leite. Ela olha pro nosso protagonista e pede ajuda pra ele. Por favor. O Prota avista a menina e levanta a faca. Ela pede para ele não matar ela, então fecha os olhos esperando o golpe. Mas em seguida ele mata todos os goblins bebês que estavam em volta dela. Ela se impressiona com a facilidade que ele usou a faca. Então ele se abaixa para falar com ela. Ele fala para ela parar de gritar, porque senão os goblins vão escutar. E para ela se atentar logo, porque ela já está solta. Ela olha para os goblins bebês e vê que eles já estão mortos, então pula para agarrar o Prota. Ela agradece por ele ter aparecido para salvar ela e fala que, bom, quase ela foi violada por esses goblins. O Prota, sem esboçar muita reação, fala que não veio ali para salvar ela. Ela não presta muita atenção no que ele fala e então olha para os goblins mortos e pergunta: "Você matou todos eles? Você é incrível. Por acaso, qual é a sua profissão de combate?" O Prota não responde, mas ela continua perguntando. Então ela pergunta qual é o nome do Prota. Então ele responde que o nome dele é Yeshuan. Quando eles saem da caverna, ele fala pra garota seguir a direção que ele está apontando, que ela vai chegar em um local seguro. O Prota continua sua jornada em uma floresta muito escura. Atrás de uma árvore, a menina que ele salvou observa ele. Então ele vai até ela e pergunta: "Por que você tá me seguindo? Por acaso você é um espião cavaleiro dos goblins? Você está aqui pra me matar?" Então ela se assusta, obviamente, porque ele tá botando a faca na garganta dela. Ela fala que não, com uma cara de sem graça, e fala que ela só tá seguindo ele porque ela tá com medo de voltar sozinha. Então ele larga ela e pergunta: "Ah, eu entendi, mas qual é o seu nome? De onde você vem? Por que você tá aqui?" O cara não falava nada e do nada vira um tagarela. A menina responde que o nome dela, na verdade, é Xia Nanan. Ela responde que só está ali por causa que o aniversário da sua mãe é em alguns dias. E ela só saiu da zona segura porque ela estava atrás de um presente para a mãe dela, uma flor da lua de sangue. O que ela não esperava é que seria capturada por goblins. Então, ela propõe um acordo pro Prota. Ela aponta para a faca dele e fala: "Se você me ajudar a achar uma flor da lua de sangue, eu ajudo você a encontrar o melhor armeiro para fazer uma nova faca para você." Então ele questiona ela falando: "Você sabe quanto custa pro melhor armeiro da cidade fazer uma nova faca para mim? Por favor, volte agora e pare de falar comigo, porque senão eu vou matar você." Ela fica brava e pensativa. Como que ele pode ser tão frio com ela, sendo que ela é tão bonita em todos os aspectos? E ainda completa, se perguntando se tem algo de errado com a cabeça dele. Ela continua seguindo o Prota, então ela pergunta: "Ei, você sabe quem eu sou? Você sabe quem é o meu pai? O nome dele é Xiao Beihai." Então ele pensa nesse nome, então ele se lembra que, na verdade, esse é um dos líderes das 4 famílias mais influentes da cidade.
Ele lembra que Xiao Beihai na verdade já está no 9º círculo, quase para virar um grão-mestre. Então ele olha para ela com aquele olhar psicopático e fala: isso é real? Ele pensa que se isso for verdade, com o dinheiro da família dela e com a influência do pai dela, ele conseguiria facilmente 10 facas de açougueiro de tier lendário. Então ela, com uma cara sem graça, mostra o amuleto da família, falando que foi o pai dela que deu para ela. Ela conclui que o amuleto protege ela, e nem mesmo um especialista do rank transcendente poderia ferir ela. O grupo de goblins só capturaram ela porque conseguiram emboscar ela de alguma forma. Eles conseguiram prender ela, mas em nenhum momento conseguiram causar nenhum dano. Se não fosse por esse amuleto, há muito tempo eles já teriam abusado dela. Então, o Prota observa o amuleto e percebe que realmente é dessa tal família. O Prota estende a mão e fala: ok, eu vou ajudar você a conseguir a Flor da Lua de Sangue, mas em troca eu quero que você me dê uma faca de tier lendário. Então ela concorda, até porque a flor é um item muito precioso para ela. Então ela mostra um mapa que eu nem vou perguntar aonde que ela estava guardando, e aponta no mapa para onde está a Flor da Lua de Sangue pro Prota. E pela cobra gigantesca que está desenhada, a gente já pode concluir que a jornada não vai ser fácil. Ela explica pro Prota que onde a flor tá, tem uma piton gigante em uma dungeon, e a força dessa piton é comparável a um aprendiz de 9º ranking. Ela olha pra ele e fala que não tem certeza se a força dela vai ser suficiente para subjugar a cobra. Eu me pergunto, se a força dela não é suficiente, por que ela tá indo só? O Prota nem liga pro que ela falou e pensa que nunca viu uma python gigante na vida dele. Ela olha pro Prota se perguntando se ele tá ouvindo ela. Ela pensa que tudo bem, ele vai conseguir lidar com a python com a ajuda dela, já que ele conseguiu subjugar uma aldeia toda de goblins. Com certeza, a profissão dele deve ser do tipo combate nível Deus. Ela tá indo muito longe com o pensamento, tá ligado? Ele fala pra ela pra irem logo e que ela está encarregada de mostrar o caminho. Ao mesmo tempo, ela fala que o Prota passa uma vibe de desconfiado e confiável ao mesmo tempo. Eles se escondem atrás de arbustos, observando alguma coisa. A amigona fala que aquele que eles estão observando é um rinoceronte de chifres de prata e que eles não deveriam de jeito algum cruzar com ele. Quando ele se sente confrontado, a força dele pode chegar até um de um aprendiz de 8º nível. Ela cochicha com o Prota que eles não precisam enfrentar de frente, é só eles contornarem e irem embora. Mas o Prota não tá nem aí, ele levanta e continua caminhando em direção ao rinoceronte. Então o Prota grita: se ele ousa comer grama hoje, amanhã ele vai ousar comer pessoas. A menina acha que ele é um idiota. Que tipo de pessoa pensaria assim? O Prota parte correndo em direção ao rinoceronte, com as mãos para trás, parecendo Naruto. Ele se prepara para dar o golpe, e então, em um piscar de olhos, ele executa vários ataques no rinoceronte, e o rinoceronte já cai fedendo no chão. A menina olha impressionada, com o sangue jorrando ainda do rinoceronte. Ela, impressionada, fala: Como ele matou esse rinoceronte com apenas um golpe? Isso é verdadeiramente insano. Com certeza, ele tem uma profissão de nível Deus. Depois do Prota matar o porco, aparece uma notificação do sistema. Nível aumentado. Aprendiz nível 7. Rinoceronte porco de chifre prateado abatido. Dano extra contra porcos aumentado em 122%. O Prota olha para sua faca e se pergunta se ela ainda vai ser útil. A garota se aproxima dele e pergunta: Yeshuan, qual é a sua classe? Ele fala que a classe dele é de matador de porcos. Ele é um açougueiro. Ela fala: impossível, com uma classe cotidiana conseguiu derrotar um rinoceronte de chifre prateado só com um golpe? E ela fica corada falando isso. Ele pergunta se o chifre do rinoceronte é realmente tão bom, e ele corta com apenas um golpe. A garota fica se perguntando sobre o nível do rinoceronte, até porque para ele ter morrido tão fácil, o rinoceronte deve ser de um nível bem baixo. Os dois continuam caminhando na floresta. Em outro local aparece o professor e mais outros alunos. Dentre os estudantes está a menina de cabelo azul e o figurante que o Prota botou moral. E aparentemente eles estavam fazendo um treinamento prático, até porque eles têm uma classe de combate. O professor começa a ouvir barulhos vindo da floresta. Então ele grita: quem está aí?
apareça. E ao longe dá pra ver a silhueta do Prota e da meninazinha. O Prota e a menina se aproximam e ficam impressionados ao encontrar os outros alunos. O figurante já começa a tirar sarro do Prota, perguntando o que ele tá fazendo ali. O Prota fala que tá só de passagem, mas aí vem uma figurante falando que ele tá ali porque ainda não superou a menina do cabelo azul. E ele veio atrás dela que nem um cachorrinho. A menina do cabelo azul chama pelo protagonista, mas o que ele vê ainda é só um porco com cabelos azuis. Ela fala que já tinha deixado bem claro que agora eles pertencem a mundos diferentes e não quer que ele interrompa a vida dela. O Prota começa a se tremer de raiva, então o figurante fala: Yeshuan, você ainda ousa aparecer diante a mim? Ele começa a invocar uma aura roxa e então o outro figurante fala: essa é a lâmina do irmãozão Zhu Gong. Esse brilho, será que já alcançou o nível amarelo inferior? Então o professor fala que em apenas alguns dias o Jin Gong, que é o figurante, já alcançou o nível 4 de aprendiz e conseguiu forjar uma arma espiritual de nível amarelo. O professor fala que mesmo ele sendo um aprendiz de nível 4, no nível que ele tá, ele conseguiria facilmente equiparar sua força a um aprendiz de nível 6. A garota de cabelo azul fala que já avisou da última vez e dessa vez ela não vai interferir na batalha. A menina que tá com o Prota pergunta que tipo de história ele tem com esse pessoal. Ele pergunta pra menina quanto que vale uma arma que está no nível espiritual de nível amarelo inferior. Ela fala que provavelmente uma arma dessa vale centenas de milhares e que ele não tá entendendo a situação que ele se encontra. O figurante pula em direção ao Prota, preparando a sua espada para acertar um corte. Mas o Prota segura o golpe dele com apenas uma mão e a sua faca de açougueiro. O professor e os outros alunos ficam impressionados com o que o Prota fez. Mas em seguida, o figurante bota ainda mais pressão, partindo a faca do Prota no meio, e acaba fincando a sua espada ao lado do Prota. O figurante fala que ele é só um açougueiro e que ele não pode estar se achando por aí. Ele não precisa bancar o durão, porque agora ele vai cortar ele em pedaços. O professor explica que diante a uma arma espiritual, uma lâmina não é nada mais do que um papel a ser cortado. E ainda diz que o Yeshuan fez mal em provocar ele. Eu me pergunto que tipo de professor ou mestre, sei lá, vai deixar os caras se moer na porrada apenas porque sim, tá ligado? O Prota joga sua faca e fala: eu não preciso nem me esforçar pra lidar com você. O figurante fica irritado e fala que ele vai se arrepender pelas suas palavras. Invocando novamente a sua aura com seu poder total dessa vez, ele vai para dar um novo golpe no Yeshuan. Rapidamente o Yeshuan prepara somente um soco de mãos limpas e acerta o estômago do figurante, arremessando ele a metros de onde eles estavam. O figurante cai de cara no chão e todos ficam sem entender nada como ele foi derrotado. Eles tentam ajudar ele, até porque ele não parece estar muito bem. O figurante fala que está bem, mas em seus pensamentos ele sabe que está quase desmaiando, mas ele precisa aguentar para não demonstrar fraqueza. O mestre fica impressionado e fala: não é possível que você já alcançou o nível de aprendiz do nível 7. O Yeshuan então pega a espada do figurante e o outro figurante que estava observando tudo não acredita que o nosso Prota chegou ao 7º nível de aprendiz e fala que mesmo a garota de cabelo azul ainda está no 6º nível. O professor fala que é completamente possível, até porque o avanço de nível é diferente para cada classe. Ele explica que a evolução de quem tem classe de combate no começo é bem lenta, até porque as pessoas têm que lutar, se machucar para poder ganhar experiência. Mas depois que eles conseguem alguma experiência, fica mais fácil. Já as classes de suporte têm um caminho bem mais tranquilo. Alquimistas e artesãos não precisam lutar, eles só precisam se dedicar totalmente à profissão. O professor bota como exemplo o Yeshuan, que ele é um açougueiro. No início, ele só precisa continuar matando porcos. Então a garotinha do cabelo azul fala que ele só está se aproveitando dos atributos por estar em um nível mais alto, e que nesse caso é muito injusto com as profissões de combate. Mas o professor explica que cada vez que o Yeshuan avança de nível, a quantidade de porcos que ele precisa matar dobra. Quando ele chegar em uma classe mais alta, vai ser um número absurdo que ele não vai conseguir matar. Então o figurante fala: então ele só venceu por causa dos níveis. Quer dizer que daqui a uns anos o irmãozão vai conseguir vencer ele. O professor concorda e o Yeshuan fica se perguntando se isso é verdade. Ele dá um tchau e fala que está indo embora. A menina do cabelo azul com uma cara cínica fala: Yeshuan, por que você tá fazendo isso com você mesmo?
mesmo. Se matou de tanto trabalhar como açougueiro só para aumentar o nível e vir bancar de fodão pra cima de mim. Pra ser bem clara, já fui aceita na academia da Cúpula do Céu. A gente vive em mundos diferentes agora. E o Yeshuan fica lá com aquela cara parecendo a do Saitama. Essa menina que tá no pé do Prota, toda hora falando de que a gente vive em mundos diferentes. Pô, vai cuidar da tua vida. Então a menina que tá com o Prota sai de trás dele e fala: já deu. Vocês vão continuar com isso até quando? Ela fala que o Yeshuan só tá ali porque ele veio atrás da flor de sangue com ela. E que encontrar eles foi só uma grande má sorte. Cara, essa menina tá começando a ganhar pontos comigo. Uma menina do grupo dos figurantes fala que ela tá tratando como tesouro o Yeshuan, sendo que a irmã Xin Ling, pô, eu não consigo levar a sério esse nome, largou ele. E aí um moleque fala que ele não tem nenhuma habilidade mesmo, mas pra enrolar mulher ele é bom. E em apenas um piscar de olhos, todos levam um tapa na cara. E quem fez isso? A menina que tá defendendo o Prota. O professor fica sem entender nada, perguntando por que ela bateu nele. O Prota observa ela e então a menina de cabelo azul fala: você teve coragem de me bater? Mano, eu quero ver o pau quebrar entre vocês duas. Ela ameaça a menina que tá com o Prota e começa a invocar a aura de gelo dela. Mas a menina levanta o talismã da família dela e fala: se você encostar em mim, vai se arrepender. E na hora que o professor observa aquele talismã, ele tranca tudo que tinha pra trancar. O professor manda todo mundo parar e fala que ela é filha da família Xiar. Então ele faz uma cara de todo arrependido e vem perguntando o que a senhorita Xiar está fazendo por aqui. Ela, que não tá nem aí, fala que não é da conta dele. E ainda dá uma farpada falando que os alunos dele estão uma porcaria. O diretor então fala que é culpa dele, realmente é culpa dele, e que ele vai lidar com tudo isso. Ela fala para todos imediatamente pedirem desculpas para o Yeshuan. Depois de saber da notícia, a menina de cabelo azul fica sem entender nada. Por que o Yeshuan tá andando com ela? Então o professor manda eles pedirem desculpas imediatamente. E eles, obviamente, pedem desculpas, mesmo achando ruim. Mas é claro que a garota do cabelo azul acha ruim e fala pra família Xiar aguardar ela. É claro que o Prota não liga nem um pouco e fala pra eles irem logo, porque senão eles vão se atrasar. Então o figurante se levanta e fala que ninguém vai sair dali, porque o Prota vai ter que devolver a espada dele. O Prota dá as costas e fala: vem pegar se você tem coragem. E a menina que tá com ele faz uma careta. O que eu tenho a dizer é: obrigado, irmão Gong, pela espada. O Gong fica puto e fala que o Prota vai se arrepender do que ele tá fazendo. Mais pra frente, na floresta, a menina tira o mapa de dentro dos peitos dela e fala: cuidado, é aqui mesmo que temos que ir. Uma notificação do sistema aparece. Faca exclusiva designada. Lâmina ceifadora de deuses ativada. Cada porco abatido com essa faca concede 0.2 pontos de atributo livre. Ou seja, obrigado, irmão Gong, pela nova faca matadora de porcos. O Prota, observando a nova faca dele, pensa que dobrou, porque antes era 0.1 ponto livre de atributo e agora é 0.2. A menina tira duas bolinhas de dentro do peito dela, uma azul e uma vermelha, e a única coisa que eu penso é: isso daí é um peito ou é uma bolsa? O Prota então pensa o mesmo que eu. Ele pensa: você tá carregando um baú de tesouro por acaso? Então a menina fala que são pérolas do fogo e do trovão, e que quando a serpente aparecer, essas pérolas vão ajudar muito eles. Então o Prota se compromete a ir na frente. A menina grita: ela realmente está aqui. E não é uma flor da lua sangrenta qualquer, é uma flor gêmea de cristal de sangue da sorte. Meu parceiro faltou até a Ara agora pra falar sobre essa flor. O Prota então vai pra pegar uma das flores, mas a serpente aparece. A serpente vem pra atacar ele, mas a única coisa que ele fala é: tá olhando o quê? Nunca viu ninguém colhendo flor, não? O cara mais despreocupado que existe. Rapaziada, por enquanto, esses são os novos capítulos. Eu vou estar trazendo capítulos novos toda semana, mas só para membros. E aí, quando tiver uma quantidade boa, eu vou jogar pra vocês aqui. Então é isso. Se você estiver interessado, seja membro, deixa o like, se inscreve. E, por favor, dá uma hypada no vídeo, porque agora vai ter 3 vídeos toda semana. Então é isso. Até o próximo vídeo. Falou!